Amém, irmãos? Boa noite. O Senhor é bom, é? Como é bom falar dele. É tão bom poder dizer quem ele é. Às vezes nós falamos dele e nós nem sabemos quem é ele de verdade, porque nós não temos intimidade com ele. E às vezes quando nós queremos explicar quem é Deus, começa a se babacar, começa a ter dúvida, mostra que nós não temos intimidade. E quando nós temos intimidade com o Senhor, fica fácil de falar. Eu tenho intimidade com o Lucas, eu sei quem ele é, eu consigo falar quem é o Lucas, é fácil. Eu consigo dizer a altura dele, eu consigo falar do Roberto, porque eu tenho intimidade com ele. E quando nós vamos falar do nosso Senhor Jesus? Quando nós vamos falar da presença dele, falar dele, o autor que criou tudo, que fez tudo, falar do nosso Deus poderoso, como nós conseguimos se expressar de tal maneira que as pessoas, quando começam a ouvir, que é esse Jesus? A dificuldade nossa hoje é como se expressar falando dele. E quando nós não conseguimos se expressar, falar da presença dele, falar quem ele é, irmãos, as pessoas não querem ele. Aquela pessoa do trabalho, aquela pessoa do colégio, ela só vai conhecer Jesus quando nós expressar direito quem ele é. E quando nós não expressamos, irmãos, as pessoas não querem. As pessoas não querem ouvir. Porque não corresponde às vezes ao nosso caráter, nossa atitude. Mas quando nós conseguimos, irmãos, conhecer Jesus, conseguimos ter um relacionamento com ele, conseguimos entender o que ele está falando, quando nós sentamos na roda com os amigos, quando nós estamos no trabalho, quando nós começamos a expressar quem ele é, irmãos, fica muito fácil, fica claro. Porque muitas vezes eu quis expressar o Senhor, mas eu nem conhecia ele. A minha atitude não provava que eu conhecia Jesus. E quando eu falava que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, eu saía, dava mau testemunho, xingava, reclamava, brigava. Isso tudo que eu estou falando, irmão, estava dentro da igreja. Daí quando eu sentava para falar de Jesus, quando as pessoas vinham falar que estavam com problema, eu queria expressar, eu não conseguia. E teve uma fase na minha vida que eu conheci uma pessoa, que, não sei de onde que era, na Macumba, nem sei de onde que... Ele conseguia expressar a devoção dele, que ele vivia para as pessoas que estavam no redor dele, e convencia, e eu não convencia. Eu não conseguia convencer. Eu ficava bravo, irmão. Por quê? Porque eu não tinha intimidade com o Senhor Jesus. Eu não tinha intimidade. E as pessoas não querem pessoas que não têm intimidade. Porque às vezes, quando nós não temos intimidade, irmãos, nós mentimos quem é a pessoa. Nós contamos histórias que se passou lá atrás. Irmãos, as pessoas não querem ouvir as histórias que passou lá atrás. As pessoas querem ouvir o hoje, o que o Senhor está fazendo. As pessoas já ouviram demais, as pessoas estão recebendo informação pela internet demais.
nas televisões demais. As pessoas precisam de cada um que está aqui, ó. E quando nós conseguimos construir isso no Senhor, quando nós conseguimos ter um momento com o Senhor, ser reconhecido lá no céu, quando o Senhor começa a trabalhar nosso coração, começa a movimentar algumas coisas na nossa vida, quando nós não precisamos falar muito, é só o passar, irmãos. Como ganhar um vizinho? Seja correto. Como ganhar um amigo da escola, do trabalho, da faculdade? Como ganhar? Seja correto. Ame o Senhor. A dificuldade nossa é ter tempo com o nosso Senhor, é estar com Ele todos os dias, de tal maneira, irmão, que chega, de tal maneira nós temos que estar encharcado com o nosso Senhor, com a presença dEle. Chegou a ter situações na minha vida, irmãos, com o Senhor, que eu não precisei mais falar. Eu não precisei falar muitas palavras. Irmão, quando eu tentava convencer a pessoa que Jesus era bom, eu ficava bravo, porque eu não conseguia. Eu ficava irritado, no final, irmão, eu brigava com a pessoa. O culpado era quem? Era eu. Porque eu não tinha intimidade com o Senhor Jesus. Eu não tinha. Aí gerava um problema. E quando eu comecei a entender, me desarmei e deixei o Senhor tocar, deixei Ele me amar, comecei a entender que Jesus não era a terceira pessoa, não era a quarta, mas sim a pessoa que está comigo quando eu estou dormindo, é quando eu estou no carro, é quando estou no banheiro. Comecei a entender quando eu estou digitando no celular, eu comecei a entender que Ele está comigo quando eu estou digitando. Ele não está mais longe. Hoje eu consigo falar de um Jesus que não é lá do passado, é o hoje que eu vivo. Quando eu chego na roda com as pessoas, eu não consigo mais, irmãos, ficar quieto. As pessoas perguntam, esse Jesus. As pessoas vieram assim, Jonathan, essa igreja que tu vai, ela é diferente? Eu falei, é diferente. Porque tu mudou. Irmãos, eu nem conhecia direito a pessoa só via de passada e por ouvir quem eu era. O testemunho foi. Hoje, irmãos, se torna fácil falar de Jesus. Por quê? Nós estamos lutando dia após dia, buscando um altar com Ele, querendo descobrir o que Ele tem para nós. E quando tu começa a ter essa sede, irmãos, não importa mais se tu está no culto na segunda, se na terça-feira tem mais um evento, não importa. Se a quarta-feira tem culto de novo, se na quinta-feira tem GU, se na sexta-feira tem de volta, não importa. Tu só quer Jesus. Porque eu sei, irmão, se eu começar a sair desse caminho, parar de frequentar culto, parar de estar com a comunhão, com os irmãos, com o meu pastor, irmão, eu dou prazo de dias, meses, eu estar desviado, não acreditar mais naquilo que eu lutava, porque eu começo a tirar os olhos do Senhor. Quando eu estou na igreja, quando eu estou no culto, a minha mente, os meus olhos estão no Senhor. Daí quando eu vou para o trabalho segunda-feira, pode ser o pior trabalho, irmão, eu entendo que eu estou com o Senhor, porque eu estou num lugar com Ele.
Eu estou com pessoas no final de semana que estão apontando Jesus. Irmãos, ano passado eu fui fazer um curso em São Paulo. Não tinha nenhum crente, irmão. Só estava eu. Primeira vez que eu saio assim, ó. Depois de 2 anos que eu estou com o pastor Diogo, com a pastora, com os irmãos aqui, eu não tinha saído sozinho. Irmãos, quando cheguei no hotel, eu falei, cara, todo mundo falando que à noite ia sair, ia beber, tudo normal. Acho que era 10 horas, eu ligo para o pastor. Falei, pastor, é estranho, pastor, estar aqui, longe da minha casa, da minha família, com pessoas que não adoram meu Deus. É ruim, porque hoje isso aqui é a minha vida, estar aqui no culto com os irmãos é a minha vida. Aquela amizade que eu tenho lá no trabalho, irmãos, ela está em 5º lugar. Ela só serve uma coisa, para mim apresentar Jesus para eles, mas não serve mais para mim estar na roda ouvindo eles. E quando eu estava lá no curso, todo mundo falando de festa, sair, beleza, vamos beber. Jonathan, só uma voltinha, é só ir ali. Irmão, se fosse numa outra época, que eu não conhecia Jesus direito, eu não ia beber, irmãos. Mas eu ia me assentar na roda deles. Eu não ia praticar muitas coisas que eles não iam praticar, sair assim, aprontar. Mas eu ia me contaminar com o que ele estava falando. Porque eles não têm para me entregar o que eu preciso. E eu tenho hoje. Eu escolhi ficar no hotel. Fiquei 3 dias, irmãos. Ia para o curso, voltava, ficava dormindo. Conversava com o pastor, alinhava o coração. Se eu não tivesse essa paternidade, esse pai, tinha perigo, irmãos, eu ter me desviado. Tinha perigo. Porque quem conhece São Paulo, sabe como que é. E com as pessoas que eu estava, eles não amavam a sua família. Eles tinham prazer quando tem essas viagens, quando a empresa paga tudo. Porque é uma liberdade que eles buscam. Ele falava, Jonathan, vem aqui. Eu falei, não, meu amigo, eu vou ficar aqui, vou estudar. Estudei o livro de finanças. E assim o Senhor. Daí no último dia, eles vieram, Jonathan, pensando bem assim, que bom que tu não foi. Que bom. Porque nós fizemos coisa que não corresponde com a sua fé. Eu não precisei falar. Quando eu estava vindo, as pessoas estavam pegando seus aviões e iam embora. Daí uma turma veio com nós dentro do carro e eles começaram a falar as dificuldades que eles têm. Eu pude falar do meu Jesus. Tem momentos, irmão, que não é para nós sair. Tem momentos que é para nós ficar quietinho. É momentos de ouvir o Senhor. É querer mais dele. Eu fiquei no hotel, irmão, fiquei lendo livro. E eu nunca fiz isso, irmão. Eu preciso melhorar minha leitura, eu preciso melhorar, eu preciso entender mais do Senhor. Eu escolhi a melhor parte, estar com Ele. E quando nós estamos com Ele, nada mais nos faz falta, irmão. Quando eu estava lá, eu sabia que a minha família estava guardada, estava cuidada. Os irmãos estavam cuidando. Porque eu estou com Ele, eu estou num lugar que as pessoas querem o meu Jesus. O problema, irmão, é que quando nós estamos nos lugares, as pessoas não querem Jesus e nós ficamos nesses lugares. Ainda nós queremos ainda ficar, não, vou falar de Jesus, irmãos. Quando a pessoa não quer Jesus, eu deixo. Eu não fico. Porque eu não posso perder tempo. Porque tem pessoas, irmãos, que querem Jesus. Eu deixo o tempo falar. Eu deixo as coisas acontecer. Eu falo 1, 2, quando vejo que a pessoa não quer, eu
falei, meu amigo, não dá. Eu não vou ficar insistindo em um lugar que não dá. Eu vou deixar. E o Senhor faz, irmãos. Que nós viemos compreender esse lugar. E eu lendo as Escrituras, irmãos, estudando os exemplos de Jesus, isso me pegou, irmãos. Quando eu começo a estudar mais sobre Jesus, eu entendo que eu não sou servo ainda. E eu começo a entender esse cara, está longe ainda, eu ser igual a Jesus. Eu tenho que amar mais. Eu tenho que servir mais. E eu lendo sobre a história de Jesus, que João começa a relatar, capítulo 13, e 4 para frente, ele começa a relatar de uma noite que Jesus estava chegando a hora dele ser crucificado, e Jesus, depois de ter ceado com eles, ter conversado com eles, eu fico pensando, irmãos, imaginando aquela mesa com Jesus, que Jesus falava com aqueles discípulos. Eu paro e penso, é como hoje eu não estar na reunião dos diretores, quando o pastor começa a ministrar algo profundo para nós. Não é a mesma coisa, irmão, eu pegar o áudio, porque eu estava trabalhando e queria ouvir. Não é o mesmo calor, parece. O que é falado. E Jesus começou a ensinar eles, estava ensinando eles, falando. E daqui a pouco, Jesus se levanta. A Bíblia começa a relatar. No versículo 4. E levantando-se da ceia, tirou-se as suas vestes de cima, e tomando uma toalha, e cingiu com ela. E depois deitou a água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos, enxergando com a toalha que estava cingido. Irmãos, Jesus, quando ele quer ensinar, ele coloca na prática. Para pensar, Jesus tinha o dia todo dele, ele tinha feito grandes coisas. No final, ele tem tempos com os discípulos. Ele sabia que no meio dos discípulos, um ia trair ele 3 vezes, ia negar ele 3 vezes, mentir. O outro ia vender ele. Estava tudo naquela mesa acontecendo. E Jesus se levantou, pegou a água, pegou a toalha e lavou os pés. E é tão difícil, irmãos, hoje, nós parar, querer amar as pessoas. Primeira coisa que vem na nossa cabeça, eu não vou ajudar porque a pessoa vai me crucificar. Eu não vou fazer porque a pessoa, eu sei que ela vai me enganar depois. Imagina Jesus, irmãos, sentado na mesa, explicando, amando, e depois Jesus se levanta e lava os pés dos discípulos. Eu falei, Senhor, eu preciso aprender mais contigo, Pai. Eu preciso amar mais as pessoas. Eu preciso me entregar mais como tu se entregou. Irmãos, o que falta hoje para nós, sabe o que é? É amar mais o Senhor Jesus. Quando nós amamos tanto o Senhor, não importa o que a pessoa vai fazer depois. O que importa é o que eu vou fazer. Como eu vou amar ela. Se ela vai me trair, como fizeram com Jesus, não importa. O que importa é o exemplo que eu vou deixar cravado nos corações. Que as pessoas que estão no meu redor. Isso que Jesus fez, irmãos, foi contra a regra. Porque era o menor, era o mais novo que tinha que lavar os pés do mais velho. Jesus se levantou e lavou os pés. E a história começa a relatar que Pedro, vamos parar para pensar, irmão, aquela fila, Jesus lavando os pés e Pedro olhando isso tudo, hein? Não,
está errado o que o mestre está fazendo aí. Eu não aceito. Porque vai contra as leis. O fulano, ele ficou pensando, não, o fulano que chegou por último, o último discípulo, ele tem que lavar os nossos pés. Não, Jesus. Irmão, não importa. Não importa o que a lei mundana diz. O que importa é como você está. Como você está sendo servo. Como nós estamos sendo servo. E quando chegou a vez de Pedro, eu queria que ele dê um pulo aí. Não, mestre. Não, para por aí. Jamais eu vou deixar tu lavar meus pés. Irmãos, se tu não dividir as tuas lutas com nós, você não chegar a nós, não deixar nós lavar os teus pés, cuidar de você, nós não temos intimidade. O que faz ter intimidade, irmão, é nós servindo uns aos outros. É esse lugar que Jesus quer. E quando Pedro começa a falar com Jesus, né? E nisso começa a ter aquela conversa entre os dois. E Pedro fala assim, não vou deixar, não aceito. E Jesus fala, se tu não deixar, tu não tem parte de mim. O que Jesus estava falando, irmãos? Era intimidade. O que gera intimidade entre nós, irmãos, é nós falando as nossas lutas, as nossas dificuldades. O que gera eu ter intimidade com o Senhor em casa é eu dobrar meu joelho e dizer, Senhor, eu não aguento. O que gera intimidade com o nosso Senhor é contemplar Ele e dizer, Senhor, é só por Ti mesmo. Que gera intimidade eu com o meu pastor, eu falo, pastor, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo, pastor Jonathan, tu já venceu, faz assim. E quando eu chego, falo com o pastor, eu deixo ele lavar meus pés. Eu deixo. Porque daí a Bíblia começa a falar, daí quando Jesus dá essa pauladinha em Pedro, que bota Pedro no seu lugar, daí Pedro fala, não, mestre, agora tu me lava por inteira a minha cabeça, minha mão. Não, calma. É os pés. É algo mais profundo. Eu preciso lidar nisso com você, Pedro. Eu preciso te tocar. Porque às vezes nós chegamos diante do pastor, não, pastor, porque é assim, eu tenho que fazer isso, é assim, o pastor fala, não é assim. Eu falo, mas não é assim. É algo mais profundo. É algo mais na intimidade, irmãos. É algo onde que tu não deixou ninguém tocar. É esse lugar que o nosso Senhor Jesus quer tocar. É num lugar onde que ninguém tocou, num lugar que ninguém viu. Porque a minha cabeça está limpa, minhas mãos estão limpas, tomei um banho. Mas o que está lá embaixo, que ninguém viu ainda, é esse lugar que Jesus quer te arrancar. E é nesse lugar que nós temos intimidade com o nosso Senhor. É nesse lugar, quando eu abro o meu coração, rasgo o que eu estou passando com o meu pastor, é nesse lugar que Jesus vem dar intimidade para nós. Porque Jesus sabia que Pedro, depois disso, ia negar ele 3 vezes. Mas Jesus amou ele. E nós, irmãos, nós não queremos que Jesus lave nossos pés e nós trai ele do mesmo jeito. E quando Jesus sabe que nós vamos pecar, Jesus sabe que nós vamos errar, Jesus sabe o que está lá no fundo do nosso coração. Aquele lugar que nem a esposa não conhece, que o marido não conhece. Jesus sabe, irmãos. O Senhor Jesus sabia o minuto, a hora, o momento, o que ele ia passar.
Jesus estava arrancando Pedro desse lugar. Jesus estava falando: Pedro, deixa eu fazer, senão tu não tem intimidade. E é a intimidade que constrói algo no Senhor, irmãos. É na intimidade que eu vou ver o Senhor Jesus quando Ele voltar. É na intimidade que eu vou ouvir a voz dEle. Porque se eu não tiver intimidade com Ele, eu não vou ouvir a trombeta tocar, irmãos. Eu não vou ouvir, irmãos. E é na intimidade que Jesus quer nos limpar. É naquele lugar, irmãos, que só você sabe que você tem ali dentro. Aquela reserva que fica num cantinho, escondido. É naquele lugar que o Senhor Jesus quer te arrancar. Porque se tu não deixar Jesus essa noite tocar, tu não tem intimidade com Ele. Se eu não deixar Jesus mover, Jesus me lavar os meus pés, eu não tenho intimidade com Ele, Jesus falou. Mas essa noite Jesus quer lavar os nossos pés. Ah, pastor, eu vou errar. Beleza. Não importa, irmão. Importa que depois, lá no final, Ele vai encontrar com você de volta. E tu vai reconhecer que tu errou. Ele vai ouvir da sua boca e falar: Senhor, tu sabe. Mas se eu não passar por esse processo primeiro, irmãos, felizmente, eu vou morrer sem Ele. Como Judas aconteceu com Judas. Porque Judas andava com Jesus só... Irmãos, é estar na igreja, não mostra que eu vou para o céu. O que mostra é deixar Ele me tocar. É estar com Jesus, irmãos. É deixar Ele tocar em lugares, irmãos, que ninguém tocou. Andar com Jesus, irmãos, é olhar para as pessoas e dizer: me perdoa. Andar com Jesus, irmãos, é amar as pessoas. E a dificuldade hoje, irmãos, nossa, é lavar os pés das pessoas. Não, mas eu vim primeiro, e daí? E daí? Não, mas eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou técnico, e daí? Não vale nada. Eu tenho dinheiro, não vale nada, irmãos. Se tu não quer servir as pessoas. Jesus, irmão, para pensar, Jesus ressuscitou pessoas. Jesus ensinou as pessoas. Jesus amou as pessoas. Jesus amou as pessoas, lavou os pés. Jesus apontava o Pai. Tudo que Jesus fez foi perfeito, irmão. E no final foi crucificado. O problema nosso, irmão, nós queremos fazer algo para as pessoas, esperando em troca o melhor delas. Daí quando a pessoa vem e erra, irmão, nós crucifica ela, nós mata ela no coração, mas nós esquece os outros 90% de bom que a pessoa fez. Aquele 5%, aquele 1% de erro, nós acabamos com 100%. Nós arrancamos as pessoas do coração. Não esquece o que a pessoa fez, não esquece que a pessoa se doou. Quando a pessoa erra com nós, irmãos, eu estou aprendendo, irmãos, isso. Eu tenho que lavar os pés delas, eu tenho que amar elas, e não importando o que vai acontecer. Eu já sei qual é o fim disso tudo. É eu sendo crucificado com o meu Jesus.
Mas quando eu entendo, quando eu sendo crucificado com Ele, eu vou reinar com Ele. Eu oro ao Senhor, peço, Senhor, eu quero ser servo. Eu quero servir todos. Eu não quero nada para mim, irmãos. Tudo o que eu tenho é do Senhor, é dos irmãos. E quando nós conseguimos entender esse lugar, eu consigo ver Ele direito, irmãos. O testemunho de Jesus, Jesus não pediu para os discípulos, quando reuniu, agora vocês preparam os púlpitos para mim, vocês preparam as pessoas que eu vou passar e eu vou falar com elas, vou tocar no 2, 3. Não, irmão. O testemunho do Senhor era vivo e eficaz. Aonde que Ele passava, Ele deixava rastro de vida. As pessoas que seguiam Ele recebiam vida, irmãos. E o problema de nós hoje, que as pessoas, aonde que elas estão passando por trás de nós, vindo atrás de nós, elas não estão vivendo, elas estão morrendo. Porque nós só estamos gerando pessoas mortas, querendo gerar pessoas para dar vida, nós não conseguimos. Nós queremos falar do Messias, queremos falar de Jesus, queremos falar das maravilhas deles, mas eu não me abaixo para lavar o pé do irmão que está do meu lado. E as pessoas que estão tentando vir atrás de nós, querendo ver Jesus, eu só estou sendo uma porta fechada, porque elas não vão conhecer Jesus, porque eu não conheço Ele direito. As pessoas que me seguem, elas têm que amar o meu Senhor. A minha oração de madrugada, às vezes, quando eu estou orando, quando eu vou orar, eu falo que o meu filho, Caleb, o Theo, que ele venha amar o meu Senhor. E que eu venho gerar isso no coração dos meus filhos. Que ele venha dizer assim, não, eu sirvo o Deus do meu pai. O meu serviço, irmão, o meu trabalho é apresentar Jesus para os meus filhos primeiro. É lavar os pés dos meus filhos. É amar o meu filho. Irmãos, eu era terrível, irmãos. Eu acho que quando o Caleb tinha 2 anos, 3 anos, eu falei, esse menino aí está manipulando as coisas aí. Não, o menino não entendia nada. O menino só queria um carinho de um pai. Ele só queria que eu amasse ele, tirasse tempo com ele. Porque quando eu estava com ele em casa, mas a minha mente estava longe dele. O menino só queria um pai, o Caleb só queria um pai, o cheiro do pai. No meio dos discípulos, um não queria Jesus, queria o que ele estava promovendo, que era o dinheiro, que era a fama. Judas sabia quanto que Jesus ganhava e ele ficava com a bolsa. Judas queria só se aproveitar do Jesus. É por isso, quando aconteceu, ele não teve coragem de voltar. Aquilo que estava gerado dentro dele era maior que o Senhor Jesus. Foi diferente que Pedro. Porque Pedro, no meio disso tudo, ele queria o Senhor Jesus, ele lutava por isso. É por isso que Pedro não se entregou. Ele voltou a dar uma pescadinha, tudo, e o Senhor Jesus visita ele bem na hora da pesca. E pior disso tudo, irmão, a história se repete. Que Pedro pescou a noite toda e não pegou nada. E quando Jesus vem com ele de volta, quando ressuscita, Pedro tinha pescado a noite toda, o pessoal tinha pescado a noite toda, não tinha pegado nada. E Jesus dá a linha de comando de volta. Jesus vem e vai remindo. E quando Jesus senta com ele, eu fico pensando a cara de Pedro. O que estava dentro do coração dele? Pedro queria se expressar diante do Senhor, o seu erro. E diferença de Judas, seguiu o caminho que ele tinha. Irmãos, não adianta estar na igreja e querer viver o seu caminho. O seu caminho só resta uma morte. Viver na igreja, querendo viver o seu caminho, irmão, você está no lugar errado, irmão. Você tem que ser apaixonado por Jesus. No começo, irmão, até vai. Porque
porque tu não conhece Ele. O problema é tu começar a andar com Ele, ver as maravilhas dEle, ver o que Ele faz, e tu trocar Ele. É tu não renunciar ao teu caminho. O que aconteceu com Judas? Judas não renunciou ao seu caminho. Ele era dono do seu caminho. Ele deixou ser influenciado pelo Satanás, a Bíblia diz. Que naquela noite, Satanás tinha colocado no coração das pessoas, dos dois. Que essa noite, irmãos, deixe o Senhor Jesus lavar os nossos pés. Porque se nós não entregar esse governo, não entregar tudo para Ele, nós não temos parte com Ele. É uma falsidade. Nós só queremos o que Ele pode nos oferecer, mas nós não queremos o caminho que Ele quer para nós. E o caminho com Ele, irmãos, é tão maravilhoso que termina numa cruz, aonde que tu não tem mais nada, porque é nesse lugar que tu governa. É nesse lugar, quando a pessoa te xinga, não adianta, tu já morreu, não importa mais. É esse lugar, o Senhor está nos chamando num lugar onde que as pessoas podem bater, mas no final elas vão dizer assim, ó, é o homem de Deus. O que ele fala é de Deus. E é esse lugar que Jesus nos chama. É nesse lugar que Jesus nos quer. Aonde que nós perdemos o governo de tudo, da nossa casa, tudo, e falamos, Senhor, pode mexer. Irmãos, quando o Senhor entra na nossa vida, Ele vai colocando a casa toda em ordem. E se a tua casa não está em ordem, porque Jesus não está ali ainda, irmãos. Ainda Jesus não entrou. Porque não pode, irmão, nós andar com Jesus, Jesus não está na nossa casa. Ou nós vamos viver só de momentos, como eu vivi, irmãos, muito tempo. Eu nunca era estável, eu nunca estava. E mais Jesus quer que as nossas vidas, irmãos, sejam transformadas. Ele quer que nós falemos para Ele, mestre, lava nossos pés. Falta ainda isso, então mexe. Irmãos, a vida toda nossa, irmãos, sempre Jesus vai estar mexendo em nós. Porque nós nunca vamos estar prontos. Ele sempre vai estar arrancando algumas coisas que não correspondem com o reino dele. E para nós descobrir isso, irmãos, sabe como que acontece? É quando nós estamos com Ele. Nós só somos transformados porque nós estamos com Ele. E quando nós estamos com Ele, irmãos, tudo é diferente. A casa minha é diferente. Os meus filhos são diferentes. Porque Ele está aqui, irmão. Tudo muda. Ele endireita as pessoas, irmãos. Ele sabe como tocar lá no íntimo dos nossos corações. Ele sabe. E quando Ele começa a movimentar dentro do nosso coração, Ele começa a mudar, irmão, Ele coloca um desejo de estar com Ele. Um desejo de reinar com Ele. Um desejo, assim, ó, sobre o fim. Irmãos, o dia que eu estou ruim, irmãos, é o dia que eu não estou com Ele. Quando não estou lá naquele meu quarto. Quando eu não tiro o tempo com Ele. Parece que tudo me basta na minha vida. Eu já parei para pensar, quando passo 2 dias assim, que não era para ter passado, né? Eu já começo a ser meio carnazinho, assim, já começo a olhar diferente, eu já começo a dar umas patadas na Mariana. A Mariana já sabe certinho. Jonathan, vai orar, vai ler a Bíblia.
Irmão, nós não podemos distanciar desse caminho. Porque esse é o único caminho, irmãos, que nós vamos ver o nosso Senhor. É o único caminho que nós vamos ver Ele. E é o único caminho, irmãos, que nós podemos falar para as pessoas, vai que dá certo. Porque nós vivemos isso, irmãos. Chegou o tempo de falar, não, vai lá que o fulano é assim que vai mudar a tua vida. Não, irmão, não, pode ir que eu estou falando, o Senhor mudou a minha vida, Jesus transformou o meu lar, pode ir que dá certo. Seja você essa voz. Não joga para o pastor, para o missionário, que é o fulano, não, é você. Jesus está te preparando para você ser essa voz. Jesus preparou os discípulos, irmãos. E Jesus quer nos preparar dia após dia. É só nós estar nesse caminho. Essa noite, irmão, é uma noite de renúncia. É a noite que nós falamos, mestre, pai, lava. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero dizer quem tu és. Eu quero quando as pessoas me vê, não, esse anda com Jesus. Eu não quero quando as pessoas me vê e dizem, esse vendeu Jesus, esse negociou Jesus, esse troca Jesus, uma hora está lá, uma hora está aqui. Eu não quero envergonhar o meu Senhor. Quando as pessoas sentam do meu lado, elas nem fazem mais brincadeira, irmãos. Uma turma chegou e falou, Jonathan, vou te contar uma piada. Eu falei para ele, cara, se for para descarnecer uma pessoa, nem conta, nem perca, não faz eu perder meu tempo. Guarda para ti, que eu não preciso disso. Eu mudei o rumo, irmãos. A pessoa fala, cara, é verdade, não, a piada nem é tão legal, tu nem vai gostar. Eu falei, não vou gostar, cara. Irmãos, meus ouvidos têm que ser sensíveis, que eu ouço. Ele tem que estar ouvindo o meu Senhor. E o problema, irmão, disso tudo, que nós ouvimos muitas pessoas. Nós somos contaminados pelos ouvidos. Daí quando nós ouvimos, desce para o coração e acabou. É por isso que eu não gosto de piada, irmão. Irmãos, eu gostava de piada. Depois eu comecei a andar com o pastor Diogo. Ele não gostava de umas piadas. Irmão, eu sofri, irmãos. Eu comecei a compreender por quê. E quando a Bíblia diz aqui, irmãos, que desceu ao coração da pessoa que ia trair o Senhor Jesus. Se eu estiver ouvindo coisas, irmãos, que não agradam o meu Senhor, eu vou trair Ele. Porque o meu coração vai estar tomado para essas palavras, para essa situação. E quando for para renunciar o pecado, eu não tenho força, porque isso já tomou o meu coração. Mas essa noite, irmãos, nós viemos deixar o Senhor Jesus nos lavar. É noite de dizer, Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Até agora, Senhor, eu caminhei, eu fiz, deixei de fazer, errei. Mas essa noite, eu quero que o Senhor lave meus pés. Hoje eu entrego esse lugar para o Senhor. Eu entrego o meu caminho para Ti. Eu estou bonitinho na frente de todo mundo. Mas tem algo dentro do meu coração, Senhor, que eu não entreguei ainda. Que nós viemos entregar nessa noite. Que nós viemos lutar, irmãos. Às vezes nós não vencemos o pecado porque nós não lutamos, irmãos. Nós entregamos. Nós lidamos com o pecado, irmãos, como ele fosse o maior dos maiores. Mas é para nós fugir deles. Não é para nós ficar enfrentando. É para fugir para os braços do Senhor. É para pedir ajuda. Eu não venci, peça ajuda, irmão. Peça ajuda para o pastor. Não adianta querer lutar, querer pensar que vai vencer sozinho.
tu não vai vencer, irmãos. Se tu não deixar o pastor te servir, não deixar os pastores te servir, nós não temos intimidade. É só apenas uma reunião. E o Senhor não quer isso para nós, irmãos. O Senhor quer que nós seja íntimo. Íntimo, irmãos. Que nós viemos vencer. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Irmãos, Jesus, Ele deseja a intimidade conosco. Imagina, irmãos, Ele fez o jardim só para descer no final do dia para nos ouvir. Ele fez nós para nós se relacionar com Ele. Jesus quer nos lavar os nossos pés só para dizer, não, eu tenho intimidade com Ele. É poder eu falar para as pessoas, não, que Jesus transforma, mas Jesus transforma mesmo porque Jesus me transformou, porque eu tenho intimidade com Ele. É poder falar para as pessoas o que Ele fez, não no ciclano, é em mim. Você vai falar para as pessoas o que Ele fez em você, porque você tem intimidade com Ele. Essa noite é a noite de entregar tudo, irmãos. Ou entregar uma parte que até agora tu resistiu. Até agora você veio bonitinho, tu fez tudo. Mas agora o Senhor está pedindo, agora é isso, filho ou filha. Chegou o momento de entregar. Chegou o momento de dizer, lava, Senhor, porque eu quero ter intimidade com você. Chegou o momento, irmãos. Deixa o Senhor te tocar. Se essa palavra falou contigo, irmão, vem para frente. Deixa Ele te tocar, irmão. Entregue, deixe nesse altar, irmão. Entregue tudo. Entregue uma parte que tu não entregou ainda, uma parte que tu sabe que o Jesus não lavou ainda. O que está te faltando. Se nós não deixar Jesus nos lavar, não deixar o Senhor nos tocar, nós vamos negar Ele. Quando for para nós resistir, nós não vamos conseguir, irmãos, porque Jesus não purificou. Quando o Senhor estava falando, o Senhor estava purificando os discípulos. Deixa o Senhor te purificar, irmãos. Que grave esse dia, irmão, essa noite. É a noite que tu vai dizer, Senhor, eu tenho intimidade contigo. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, pela tua misericórdia, Pai. Mais uma vez, Senhor, dá a chance para nós, Pai. Mais uma vez o Senhor chega diante de nós, Pai. Ele dá a oportunidade. Ele dá a escolha para nós escolher Ele. É a noite, Senhor, que nós escolhemos você, Pai. É a noite, Pai, que nós falamos, Senhor, purifica nós, Pai. Purifica a parte, Senhor, que não está purificado, aonde que falta, Pai.
Senhor, nos ensina, Pai, a andar no Teu caminho, Pai. Nos ensina, Pai, ter intimidade verdadeira, Pai. Nos ensina, Pai, como andar nesse caminho, Jesus. Sim, Senhor, libera a Tua graça, a Tua glória essa noite a cada um que está aqui, Senhor. Libera a graça, libera a glória, libera a graça, libera a glória. Ah, Espírito, arranque aquilo da Tua igreja que impede de estar próxima do Senhor Jesus. Ajude a Tua igreja a decidir, a ser tocado intimamente. Ajude, Senhor. Ajude, toque, toque, toque. Toque, Pai, no íntimo da alma. Oh, Senhor, se nós não deixarmos ser tocado hoje, se nós não deixarmos ser tocado hoje, nós te trairemos amanhã. Nós iremos te trair amanhã, Senhor. Oh, Espírito. Libera, Espírito Santo, libera. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos. Libera do Teu Espírito para que nós possamos vencer, Senhor. Nós precisamos de Ti. Não deixe nada nos roubar da Tua presença, Senhor. Toque no íntimo da nossa alma. Toque no íntimo do nosso ser. Toque no íntimo, Senhor. Toque no íntimo da nossa alma. Toque no íntimo da nossa alma, Senhor. Nós queremos mais. Ouça a oração da Tua igreja que está aqui na frente dizendo que quer mais, Senhor. Ouça a oração da Tua igreja que está aqui na frente dizendo: eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, Senhor. Ouça a oração da Tua igreja. Nós não iremos conseguir se Tu não fizer, Senhor. Espírito, 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 Espírito. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Não existe, queridos, nenhum lugar melhor para a gente estar. Um dia o Senhor viu quando tu dissesse: Pai, eu quero viver o Teu reino. Ele te ouviu. E Ele começou a revelar o reino ao teu coração. E agora deu uma resposta para o reino. Não adianta, não tem outro lugar melhor do que a presença do Senhor, não tem. Vai doer, mas não vale a pena ficar longe dele. Ele vai tocar no teu orgulho, ele vai dizer assim: ó, Pedro, se tu não deixar eu te lavar teus pés, tu não tem parte. Ele sabe como tocar no teu orgulho, mas é porque ele quer arrancar o orgulho. E aí quando Pedro fala: ah, Senhor, então me lava por inteiro, ele fala: não quero te lavar por inteiro, eu quero lavar o teu orgulho. Deixa eu lavar teu pé.
Sabe, deixa o Senhor entrar no teu coração e revelar o propósito dele para a tua vida, em nome de Jesus. Faça assim com as mãos, posição de receber. Pai, eu oro agora e transfiro agora o coração que um dia tu me desse, um dia tu me ensinou a ser submisso, Senhor, à tua palavra. E eu transfiro isso para a tua amada igreja agora. Aquilo que eu tenho, Senhor, eu peço que tu entregue nas mãos de cada um agora. Coração que muitas vezes erra, que muitas vezes é impulsivo, só que jamais resiste à autoridade. Jamais resiste à autoridade. Vem entregar um coração para a tua amada igreja agora, que não resista à autoridade, nem do Senhor, e nem aquelas que o Senhor constituiu aqui nessa terra, Senhor. Que nós venhamos entender o mistério da cruz e venhamos andar no teu caminho, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te falar algo. Antes de nós terminarmos, eu queria junto com você orar pelo Donald Trump. Amém? Ele recebeu um atentado ontem, né? Um tiro que quase pegou nele. Não pegou porque a mão do Senhor está lá. Nós temos plena convicção disso. E vamos orar, irmãos, para que o Senhor guarde ele, mas acima de tudo cumpra o propósito na terra, através da vida desses homens que são líderes de verdade. Amém? Já começou um monte de mentira acerca disso. Pessoas que de alguma forma são autoridades na nossa nação, porque o povo deu voz para elas, que já estão dizendo que a mentira é terrível, irmãos. Ser homens honestos e justos é terrível. Sabe, tem tanta gente que faz mal, mas mal de verdade. E existem líderes que quando eles cometem um erro na fala, quando eles colocam uma posição, sabe, quantas vezes eu já olhei para minha esposa, hoje eu não faço mais, mas quantas vezes eu olhei para ela e falei, se eu pudesse eu não tinha casado contigo. É terrível, não é, falar isso para uma mulher? Eu já fiz isso quantas vezes, só que depois eu chorei e pedi perdão. Só que parece que tem homens que são líderes mundiais que quando cometem um erro são crucificados e não há mais redenção, irmãos. Enquanto tem gente que é sem vergonha, bandido, mentiroso, que muitos estão apoiando só por causa de um erro. Donald Trump, ele é muito perseguido por causa da fala grosseira dele, mas ninguém pode dizer que ele é corrupto, mentiroso, ninguém pode dizer que ele apoia aborto, ninguém pode dizer que ele apoia o homossexualismo, ninguém pode dizer que ele apoia os terroristas, ninguém pode dizer isso. Todavia, destacam aquela parte que quando o cara tá meio irritado, dá uma no meio de todo mundo, e aí destaca isso. E assim aqui no Brasil também, com os líderes que tem aqui. Então vamos orar ao Senhor. Pai, nós colocamos primeiramente, Senhor, o Donald Trump diante de Ti. Pedimos que Tu abençoe ele como pessoa, estou orando agora. Como pessoa, ele, a família dele. Com certeza ele é extremamente perseguido, um homem de quase 80 anos, Senhor. Que ele podia estar num chalé, podia estar num retiro, podia estar em qualquer lugar que ele quisesse, quietinho, deixando os últimos dias de vida dele chegar. Todavia ele decidiu entrar numa brecha mundial, Senhor, contra um sistema diabólico, para poder glorificar o nome do Senhor. Nós queremos orar agora, pedimos por ele, pedimos pela família dele, pedimos pelo coração dele, pedimos pela integridade dele, que ele jamais se aparte da justiça e acima de tudo que ele conheça o coração do Senhor. Senhor Deus, que cumpra todo o propósito sobre a vida dele em nome de Jesus. Também nós queremos, Senhor Deus, orar agora por cada líder mundial que está fazendo a Tua vontade, Senhor. Venha cumprir a Tua vontade nas pessoas que são conservadoras dos princípios da família, dos princípios de Deus, dos princípios de uma pátria livre, Senhor. Nós pedimos que Tu venha cumprir nos Estados Unidos, que Tu venha cumprir no Brasil. Ah, meu Deus, que Tu venha realmente nos movimentar na Tua presença, movimentar essa nação. Nós oramos agora a nível mundial, crendo que as nossas orações estão alcançando o Brasil, alcançando os Estados Unidos, alcançando os líderes conservadores da Itália, da Alemanha, da França, das nações que estão, Senhor Deus, na frente, que são referências para o mundo inteiro.
Nós abençoamos a família deles, a base deles, política, governamental, e clamamos a Ti misericórdia, Senhor, para que nós possamos andar na Tua presença e viver o melhor de Deus, na Tua justiça. Ah, meu Deus, enquanto o Teu juízo não chega nessa terra, venha nos levantar como pessoas que cuidam de pessoas, como pessoas que interferem no governo, como pessoas que multiplicam a justiça e não como aqueles que se calam diante da injustiça, Senhor. Nós queremos Te pedir em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, resplandeça o rosto dele sobre a tua vida, dê a graça, a força e a paz, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.